Vamos abrir a nossa Bíblia em um livro não tão lido e recorrente, que é o livro do profeta Ageu, que está no Antigo Testamento, está alguns livros antes de Mateus. Então, para te ajudar aí, ache Mateus, vai folheando para trás que você vai achar o livro de Ageu, que é um livro pequenininho, composto de apenas 2 capítulos. A gente está intercalando a série em 1 Pedro com essa série também em Ageu. Ageu, capítulo de número 2. Nós entramos no capítulo de número 2. Como eu disse, é o último capítulo, então estamos caminhando para encerrar esse pequeno livro, que apesar, como eu disse também, de ser tão pouco lido e conhecido e pequeno, nós podemos perceber o quanto que ele é pertinente para os dias que nós estamos vivendo, na realidade que nós estamos vivendo, que não foi muito diferente do que o povo de Israel também viveu há milhares de anos atrás. Hoje nós vamos ler a primeira parte, que corresponde aos versículos 1 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus, Deus continue falando ao nosso coração. Meus irmãos, quando a gente se depara com essa passagem, a primeira coisa que pode ser percebida no versículo 1 são algumas informações. E a primeira delas é a respeito de uma data, de um período, onde um determinado rei, que é mencionado, chamado Dario, governava, e portanto Israel estava sob o domínio desse rei. E logo após essa informação, ela vai ser importante para nós, dessa data, você pode observar que é dito que veio a palavra do Senhor a Ageu, que é o profeta. Isso também é importante a gente considerar, porque apesar de já ter passado um tempo, nós podemos aqui relembrar algo semelhante que foi dito no versículo 1 do capítulo 1, do mesmo livro. Diz lá: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês,
veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos em relação a esses 2 primeiros versículos destes 2 capítulos? É que no versículo 1 do capítulo 1 nós temos a primeira mensagem da parte de Deus a Ageu para o povo de Israel. Isso aconteceu no 2º ano do rei Dario, no 6º mês. E essa primeira mensagem da parte de Deus, por intermédio do profeta ao povo de Israel, tinha como conteúdo dizer àquele povo para que eles se voltassem a Deus, para que eles voltassem a reconstruir a casa do Senhor, porque isso era a prioridade. Deus, através do profeta, chama a atenção do povo, porque eles estavam priorizando as suas próprias casas. E aí, Deus continua falando por meio do profeta Ageu, nessa primeira mensagem, e isso vai se dar a partir dos versículos 5 do capítulo 1, dizendo assim: olha, se voltem para mim, reconstruam a minha casa, porque caso contrário, vocês não serão abençoados. Eu os amaldiçoarei, assim como eu fiz no passado, que foi o que os levou a estar na Babilônia por 70 anos. Então, voltem a reconstruir a minha casa, priorizem as minhas coisas, voltem a me buscar, para que vocês sejam abençoados, felizes, bem-sucedidos e prósperos. A parte final do capítulo 1 é narrado a atitude do povo, porque a atitude do povo não seria outra a não ser 2: ou obedecer a Deus e ser abençoado, ou desobedecer a Deus e continuar sendo castigado por Deus ao ponto de viverem as mesmas coisas que viveram poucos anos atrás, quando eles ficaram 70 anos na Babilônia. E é narrado para nós de maneira, como que eu posso dizer, de uma maneira feliz, que eles obedeceram ao Senhor. Aí nós chegamos no capítulo 2, aonde é dito que vem uma outra palavra da parte do Senhor ao profeta Ageu para com todo o povo, para com a liderança política, que no caso aqui é Zorobabel, filho de Salatiel. Você pode conferir aí no versículo 2 e também no versículo 4. Mas essa mensagem da parte de Deus não é só para a liderança política, mas também foi para a liderança espiritual, que no caso é Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Não apenas para a liderança política e religiosa, mas para os liderados, ou seja, o restante do povo de Israel. É a segunda mensagem da parte de Deus a todo o povo, no mesmo ano, no 2º ano do reino de Dario, não no 6º mês, como foi a primeira mensagem, mas no 7º mês. Portanto, irmãos, isso é importante para que a gente entenda quanto tempo se passou entre a primeira e a segunda. O tempo que decorreu aí, por alto, a gente não vai colocar no papel dia por dia, mas, num sentido geral, basicamente o tempo que decorreu entre a primeira mensagem e a segunda, do tempo em que Deus chama atenção, alerta aquele povo dá ouvidos e começa então a priorizar as coisas do Senhor e a reconstruir a sua casa, decorreu apenas um mês. Por que é importante nós fazermos essa observação? Porque eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 3 desse capítulo de número 2. Diz o texto: Deus, através do profeta, falando ao povo, Deus fala, falando de uma maneira retórica, colocando perguntas aqui
não para que eles, de certo modo, respondessem, mas para que pudessem refletir e considerar. E estas perguntas, por si só, já demonstram aquilo que era a realidade do povo de Israel, um mês após eles retomarem a reconstrução do templo. Versículo 3, Deus pergunta ao povo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ao que Deus estava se referindo? O templo de Jerusalém, que foi destruído quando os babilônios entraram, possuíram, levaram cativo o povo de Israel para a Babilônia. Então, era o templo de Salomão em toda aquela glória, como é narrado, e você pode depois, com o tempo, na sua casa, conferir isso. Está lá em 1 Reis, se não me engano, capítulos 6 a 8 de 1 Reis. Você vai ver toda a glória do templo que foi construído por Salomão. É a esse local que não mais tinha aquela glória. E Deus vai dizer assim: quem dentre vocês que contemplou, que pôde olhar, que pôde conhecer, que pôde ver a majestade e a glória do templo de Salomão, do primeiro templo, da primeira glória, da primeira casa que eu tive e estabeleci. Aí ele vai continuar fazendo com que o povo reflita sobre isso. E ele segue dizendo: vocês que contemplaram esta casa, a minha casa, na sua primeira glória, nos dias de Salomão, como vocês a veem agora? Pelo pouco que nós já tivemos de informação do tempo que o povo de Israel viveu nesse período, não é muito difícil da gente entender que não era a mesma glória, não tinha a mesma beleza, não tinha a mesma glória. E aí, o próprio Deus vai deixar isso explícito na última pergunta. Ele diz: vocês que contemplaram a glória da minha casa nos dias de Salomão, vocês que agora veem para a minha casa da maneira como ela está, ele diz, não é ela como nada aos seus olhos. Então, não dava para comparar a casa do Senhor nos dias de Zorobabel e nos dias de Josué, nos dias do povo de Israel, alguns anos depois que eles saíram da Babilônia, voltaram da Babilônia para Jerusalém. O templo era muito inferior ao que foi nos dias de Salomão. Qual a relevância disso? É que fica nas entrelinhas, que fica implícito, que com base no que nós vamos ver a partir do versículo de número 4, que o povo, um mês após retomar a reconstrução da casa do Senhor, se encontrava jubiloso, animado ou triste e desanimado. Tristes e desanimados. Porque eles contemplaram, viveram aqueles dias. E agora olham para aquela construção, se lembram daqueles dias e o coração se entristece. Quanta coisa aconteceu. Olha onde nós chegamos. Ao invés de nós crescermos e evoluirmos, nós pioramos. Ao invés de prosperar, ainda que eles tivessem voltado para Jerusalém, não eram os dias gloriosos. E eu acho que não é difícil da gente entender o sentimento por trás de uma circunstância desse tipo. Porque nós somos saudosistas, ou seja, vez por outra,
a gente olha para a nossa realidade e sempre compara ela àqueles dias gloriosos pelos quais nós vivemos quando éramos pequenos, nos dias dos nossos pais. E a gente sempre se lembra comparando para dizer que aqueles dias eram melhores. E o nosso coração fica assim, com saudade de viver a mesma glória, de viver os mesmos dias. Isso acontece, meus irmãos, inclusive conosco, no fato de que nós vamos nos envelhecendo, com o fato de que a gente olha para aqueles dias gloriosos da nossa juventude, onde no sol do meio-dia a gente estava disposto a subir um morro correndo. E hoje, aos 30 e tantos anos, aos 40 e tantos anos, nós já não temos o mesmo vigor. E a gente vai dizer, aqueles dias, foram dias bons. É exatamente o sentimento que estava no coração desse povo. Viviam dias melhores do que escravos, mas não eram os mesmos dias que eles viveram na época de Salomão. Portanto, esse povo, preste atenção, irmãos, após um mês, se encontram desanimados, entristecidos, desencorajados. Após um mês. E o que é belo e maravilhoso da parte de Deus, que leva mais uma mensagem ao povo de Israel por meio do profeta Ageu, é que esse Deus é um Deus que anima o seu povo. Louvado seja Deus por isso. É um Deus que encoraja o seu povo. É um Deus que estimula o seu povo. É um Deus que incentiva o seu povo. Porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe o quão frágeis nós somos. Deus sabe o quão fracos nós somos. E o povo de Israel, obviamente, não era diferente de nós. Um mês após retomarem a construção, eles olham para o templo naqueles dias e não têm vontade, querem desistir, porque não são os mesmos dias. Vivendo esse desânimo, nós temos do versículo 4 ao versículo 9, um encorajamento da parte do próprio Deus a esse povo. E Deus os encoraja em relação ao que os israelitas deveriam fazer. E não só nesse sentido. Deus os encoraja em relação ao que Deus mesmo faria. Então, para você visualizar aqui a nossa estrutura. O povo começa a reconstruir o templo. Após um mês, eles se encontram desencorajados e Deus se levanta usando um profeta para encorajar esse povo. E a maneira como Deus encoraja esse povo é em relação ao que o povo deveria fazer. Então, haviam coisas que o povo deveria fazer. E estas coisas que eles deveriam fazer, Deus vai encorajar. Façam. Mas não só nesse sentido. Deus também vai encorajar o povo de Israel em relação não somente ao que eles deveriam fazer, mas ao que o próprio Deus faria. Então, tem dois aspectos. E a gente vai ver isso, não de maneira dividida como eu fiz, mas é só para você ter isso em mente. Mas nós vamos ver isso sendo dito por Deus em 4 momentos, ou 4 coisas que Deus encoraja o povo de Israel para que eles pudessem retomar a reconstrução, para que eles pudessem continuar buscando e servindo a Deus. A primeira destas coisas nós podemos mencionar com as outras 2. Então nós temos 4 e vamos falar as 3 primeiras de uma vez, porque elas estão assim bem relacionadas uma à outra. Você pode olhar o versículo 4, nós vamos encontrar
duas coisas pelas quais Deus diz para encorajar esse povo que estava desanimado em servir e buscar o Senhor, reconstruir a sua casa. Versículo 4, por 3 vezes aparece aí uma mesma palavra, que é dirigida à liderança política, à liderança espiritual e a todo o povo. Vamos juntos? Versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Então, a primeira coisa que Deus vai encorajar esse povo desanimado a retomar a reconstrução e a voltar a buscar o Senhor, daquilo que eles deveriam fazer é ser forte. Após Deus dizer isso, no início do versículo 4, ser forte, ser forte, ser forte, diz o Senhor, no finalzinho aí do versículo 4, o que mais que ele encoraja o povo a fazer? E trabalhai. Então, qual é a maneira que Deus encoraja o povo a fazer o que eles deveriam? Dizendo, sejam fortes. Sejam fortes em trabalhar. Sejam fortes em reconstruir a minha casa. Sejam fortes em não desanimarem de me buscar e de me servir. Não ser apenas forte e trabalhar, mas aí a gente pula para o versículo 5. As últimas 2 palavras. Vamos juntos? Não temais. Então, ser forte, trabalhai e não temais. Era Deus, em outras palavras, vendo o desânimo daquele povo após 1 mês, dizendo, com graça, misericórdia, de maneira paternal, paciente, longânima, meu povo, Zorobabel, Josué, todo o povo, eu sei que não é a mesma glória, eu sei que vocês estão entristecidos, desanimados, mas não desanimem, sejam fortes, continuem trabalhando, não temam, não se enfraqueçam, não permitam desistir, persistam em reconstruir a minha casa, porque é isso que é a prioridade. Vamos lá. Deus é esse Deus que encoraja o seu povo quando ele está desanimado. Deus não vai tirar de nós, Deus não vai tirar do seu povo a responsabilidade que cabe ao povo fazer, a sua parte. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Mas Deus é esse Deus que não precisava, mas Ele faz. Ele falou uma vez, isso está aí nos versículos anteriores, em todo o capítulo 1 de Ageu. Deus já havia dito, inclusive falado, que se eles priorizassem as coisas de Deus, Deus os abençoaria. Mas passa 1 mês, e Deus ainda tem paciência de, mais uma vez, falar ao profeta, e chamar o profeta para dizer, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes. E só um parênteses, irmãos, apesar do nosso Deus ser todo poderoso, há um Deus que não facilita a nossa vida, Ele nos dá desafios, não desafios que nós não podemos suportar. Deus poderia ter facilitado as coisas para o povo de Israel, por exemplo, ter entrado na terra prometida, mas não é assim que funciona com Deus. A didática de Deus é de nos provar, e Deus vai dizer isso lá em Deuteronômio, de que 40 anos eles passaram pelo deserto para que eles fossem provados, para que Deus exercitasse neles perseverança, para que Deus soubesse o que estava no coração daquele povo, para que aquele povo aprendesse de Deus
E o povo difícil de entender quem Deus é e aprender as coisas a respeito de Deus do que o próprio povo de Deus. Mas Deus é um Deus que, apesar da nossa fragilidade, apesar do desânimo humano do seu povo, um mês, Deus traz ânimo, encorajamento. Ele se importa. Ele diz: não vou facilitar, vocês precisam reconstruir. Coragem. Sejam fortes. Trabalhai, reconstruam e não temais. Deus, então, encorajando o povo de Israel a fazer essas três coisas, ele apresenta um motivo do porquê que eles deveriam enfrentar esse desafio. Porque, como eu disse, Deus não facilita. Ele está ao lado, como a gente vai acabar de ver. Depois de Deus encorajá-los, Deus apresenta o motivo do porquê que eles deveriam fazer isso. Versículo 4 e 5. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, o filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 5. De maneira muito semelhante, Deus fala a mesma coisa, em outras palavras, ele até detalha um pouquinho mais sobre o que é essa presença do Senhor prometida por Ele mesmo, que é um encorajamento ao povo fazer essas três coisas. É que Deus repete em outras palavras, dizendo assim, lá no final do versículo 5, o meu Espírito, porque eu estou presente com vocês, o meu Espírito habita no meio de vós. Então esses motivos são um encorajamento da parte de Deus em relação àquilo que Deus estava dizendo e prometendo que faria ao povo. Tinha a parte do povo de fazer, que é ser forte, trabalhar e não temer. Mas tinha a parte de Deus que Ele estava dizendo ao povo, que é motivo, mas também é encorajamento. Façam isso, porque eu sou convosco, porque o meu Espírito habita no meio de vós. E essas duas coisas que Deus diz no versículo 4 e no versículo 5, Ele já havia dito no versículo 13 do capítulo 1. Volte aí os seus olhos, veja o que Deus também já havia prometido ao povo. Depois que o povo atende ao que Deus pediu para que eles voltassem a priorizar as coisas do Senhor, o versículo 13 diz: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, vamos juntos? Eu sou convosco, diz o Senhor. Deus já havia dito que estava com eles. Deus já havia dito que a sua presença estaria no meio deles, que eles desfrutariam da presença do próprio Senhor com eles. E o que é importante de ter a presença do Senhor, a gente já mencionou isso anteriormente, é que quando Deus se faz presente, quando o povo busca a Deus, Deus se faz presente de maneira a abençoar o povo. Agora, quando o povo abandona ao Senhor, Deus continua presente, porque Ele é onipresente. Mas Deus está presente não para abençoar, mas para castigar. Por isso que eles deveriam voltar a buscar o Senhor. E quando voltam, no versículo 13, Deus diz: eu sou com vocês. Agora, Deus repete a mesma promessa para relembrá-los um mês após a mesma coisa. Um mês se passou e esse povo caiu no esquecimento. Um mês se passou e eles se esqueceram do que Deus havia prometido, daquilo que Ele havia dito fazer, estar no meio deles.
Deus mais uma vez repete, relembra-os sobre essa promessa, para dizer que se faria presente como um encorajamento ao povo a ser forte, trabalhar e não ter medo. E o fato do povo de Israel ter o Senhor com eles, significava que Deus agiria em favor deles e não contra. Isso é um encorajamento da parte de Deus, para que eles fizessem a parte deles, um mês após terem começado a reconstruir. Mas nós temos uma quarta e última verdade dita por Deus como encorajamento. E este último encorajamento é o mais importante deles. Então, nós temos o encorajamento em relação ao que o povo deveria fazer: ser forte, trabalhe, não tema. Mais dois outros que são motivos, que é: eu estarei com vocês e o meu Espírito estará com vocês. Mas nós temos uma quarta e principal, que são os versículos restantes, os versículos 6 a 9. Vou ler rapidamente mais uma vez. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que, em outras palavras, Deus estava profetizando, prometendo fazer na vida desse povo, que servia de motivo para eles fazerem a sua parte, mas que também servia de encorajamento da parte do próprio Deus, é que Deus estava prometendo que eles viveriam um reino futuro ainda maior, mais glorioso do que nos dias de Salomão. Não só um reino futuro maior e mais glorioso do que nos dias de Salomão, mas um reino eterno. Porque os dias gloriosos do povo de Israel nos dias de Salomão foi por um tempo limitado, se não me engano 40 anos. Após 40 anos foi queda, porque o filho que substitui Salomão age de maneira sem sabedoria, e vai promover a divisão das 12 tribos, e aí a ladeira abaixo. Nós estamos no livro dos Reis, segundo Reis, aonde a maioria dos reis que governaram sobre Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E é por isso que aquele povo foi para o cativeiro na Babilônia. Deus agora, então, encoraja esse povo que estava desanimado um mês após eles retomarem a reconstrução do templo, dizendo que eles viveriam dias futuros ainda melhores, ainda mais gloriosos, e um reino eterno. Eterno porque seria um reino não governado por um homem falho, por um homem limitado ao tempo, mas pelo próprio Jesus Cristo. Um reino do qual, naquilo que nós lemos aqui nesses versículos, seria um reino do qual todos servirão a esse Cristo Jesus. Todos se renderão, todos se prostrarão, todos o adorarão. Um reino que também vai dizer aqui no texto, do qual haverá paz, mas não uma paz limitada, como foi nos dias de Salomão, 40 anos de paz. Depois disso, pouco tempo de paz. Então não era a promessa de um reino de paz limitada, mas de paz sem fim. Paz sem fim porque Cristo, sendo aquele que reinaria sobre o seu povo, é aquele que traria
uma realidade aonde não haverá existência de qualquer tipo de inimigo. Aonde nesse reino não haverá o inimigo chamado pecado, o outro inimigo chamado morte, o outro inimigo chamado as pessoas que não amam ao Senhor, que não temem a Deus, entregues à maldade do seu próprio coração. Realidade, reino esse, futuro, aonde também não haveria o inimigo das nossas almas, o diabo e seus anjos. Essa é a promessa, esse é o encorajamento principal que aquele povo deveria considerar. Hoje nós vivemos em um reino de pouca glória, por tudo que fizemos. Hoje nós nos entristecemos e nos desanimamos ao contemplar um templo, a casa do Senhor, não naquela majestade toda nos dias de Salomão, mas Deus vai animar esse povo de dizer: calma, tenham esperança e saibam que em pouco tempo isso acontecerá. Vocês viverão nesse reino futuro, infinitamente mais glorioso do que nos dias de Salomão, governado por aquele que é desde a eternidade, Cristo Jesus. Paz sem fim, nenhum tipo de inimigo. Para nós encerrarmos, por fim, em relação a esse encorajamento da parte de Deus, é que o versículo 5 apresenta para nós o fundamento. Nós poderíamos dizer aqui o motivo do porquê de todas essas promessas e dessa ação de Deus de encorajar esse povo que estava desanimado. O início do versículo 5 diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, é que eu estarei com vocês, é que o meu Espírito estará com vocês, é que haverá aquele reino governado por Cristo Jesus, onde será paz sem fim. Um reino de infinitas riquezas, de glória sem fim, por causa da minha aliança, da aliança que eu fiz com vocês. Perceba, irmãos, que essa aliança é feita e dita em todo o Antigo Testamento, aos patriarcas, ao povo de Israel, a respeito de Deus escolher um povo para si, que estava em pecado, que não merecia absolutamente nada de Deus, mas de uma promessa de Deus olhar com misericórdia e graça e prometer: eu os salvarei, eu os escolherei para ser o meu povo, eu os escolherei para fazer parte desse reino futuro, glorioso, majestoso, de paz sem fim, para que vocês pertençam. E Deus já havia dito isso para Adão e Eva, em Gênesis 3,15. Não de maneira tão clara e evidente, mas ali está sendo falado sobre Jesus Cristo, o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, que por conta do seu sacrifício, por tomar sobre si a ira de Deus pelos nossos pecados, salvaria aqueles que Deus escolheria. É sobre isso. Esse é o fundamento pelo qual Deus está dizendo que se faria presente, que o seu Espírito também, e que não demoraria, o seu povo experimentaria esse reino majestoso, por causa da sua aliança, do seu pacto, por causa da promessa de escolher pessoas que não merecem, para serem salvas e fazer parte do seu povo. É isso que Deus tem para falar, e falou ao povo de Israel no passado. O que Deus tem para falar ao nosso coração como povo escolhido dele nos dias de hoje? É que
assim como o povo de Israel, meus irmãos, nós não precisamos de um mês, às vezes a gente precisa até menos, para ficar desanimado com as coisas do Senhor. É uma meia palavra no dia dito por alguém que nos derruba. Eu falo isso por experiência própria. E às vezes fica parecendo que a gente, eu sempre esqueço do termo, mas as pessoas que variam no humor, qual que é o termo mesmo? Alguém me lembra aí? Isso. Fica parecendo que a gente é meio bipolar, né? Porque acorda mais ou menos, toma um café, já fica um pouco melhor, chega mais ou menos no final do dia, você tem que pegar o trânsito, alguém faz algo errado no trânsito, você estressa e aí acabou o seu dia. Parece que a gente é bipolar, né? Ora está bem, ora está mal e assim vai. Nós não precisamos de um mês, irmãos. Nós precisamos de muito menos para nos desanimarmos com as coisas. E nem sempre a gente desanima com as coisas dessa vida, com as coisas materiais, físicas e terrenas. Mas quando a gente fala das coisas espirituais, como a gente é propenso a desanimar com essas coisas. Rapidamente nós desanimamos com as coisas. E talvez seja esse o sentimento que nós estamos tendo. Seja isso que nós estamos vivendo. De maneira geral, a gente está desanimado com quase tudo na vida. E uma das coisas que nós estamos desanimados é servir ao Senhor. Porque, como a gente disse no início, Deus não facilita muito. Ele está presente, mas Ele não faz por nós aquilo que a gente tem que fazer. E a gente se depara com um caminho estreito e apertado, mal a gente deu 2 passos, a gente quer voltar para trás. Exatamente como os pais dessa geração viveram quando eles saíram do deserto. Eles deram meio passo de distância do Egito e eles queriam, deserto. Pensa bem, por que o Deus que é o Deus do céu, da terra, o Deus que é o dono da prata, do ouro, como está no nosso texto, deixou o povo de Israel sentir fome? Ele poderia ter dado pão, mas Deus permitiu o povo sentir fome, para trabalhar o coração desse povo, para fazer esse povo aprender a depender do Senhor, que nem só de pão vive o homem, a confiar no Senhor, mas esse povo ainda assim não aprendeu, e meio passo de distância do Egito, eles queriam voltar, para serem escravos 400 anos, porque lá a vida estava mais fácil, do que rumo à terra prometida. Essa é a nossa realidade também. Talvez, irmãos, a gente está desanimado com a vida. Talvez a gente está desanimado de viver, porque está difícil demais de viver. Talvez a gente está desanimado de servir ao Senhor, porque é muito difícil servir o Senhor. Talvez nós estamos desanimados porque a gente ora, procura ser fiel ao Senhor, e parece que não vale de nada. Talvez é Deus fazendo a mesma coisa que fez com o povo de Israel, nos ensinando a aprender mais sobre Ele, a confiar mais nele, mas talvez a gente ainda não entendeu isso, e nós estamos desanimados em servir o Senhor, nós estamos desanimados em ir na terça-feira na reunião de oração. Para que orar? Nós estamos desanimados de vir na quinta-feira para aprender sobre ansiedade. No caso, não ser ansiosos, né? Porque já somos ansiosos por natureza. Porque nós estamos desanimados, irmãos, em servir dentro da igreja. Porque a gente está desanimado em investir no reino do Senhor, porque a gente não prospera. Deus não faz a gente ser milionário até o nosso primeiro 1 milhão. Rapidamente a gente desanima com as coisas do Senhor.
A gente começou bem o ano. Como que nós estamos espiritualmente? Como que está o nosso ânimo espiritualmente falando? Bom, apesar de talvez essa ser a nossa realidade, existe algo da parte de Deus para nos confortar, consolar e nos encorajar. É que apesar de nós, e Deus sabendo que nós somos ovelhas muito frágeisinhas, Deus é aquele que nos anima, irmãos. Deus é o pastor fiel que tem paciência, que está conosco, anda conosco. A gente tende a desviar toda hora. Ele vai com o cajado e traz. Às vezes, estamos frágeis, tão depressivos, tão desanimados, que nós estamos prostrados. E Deus é esse que nos pega no colo e nos carrega até que a gente recupere as forças. Deus é aquele que nos anima como animou Elias. Um profeta que foi ousado em confrontar Baal, envergonhar aquele Deus que nunca foi Deus, em matar os profetas de Baal, mas ameaçado por alguém, ele então desanima, e ele pede para si a morte. Ele entra numa caverna e ali fica depressivo. E Deus o anima, e eu acho isso lindo, já mencionei isso aqui. Deus prepara um café da manhã para Elias recobrar as forças. Para quê? Caminhar 40 dias. Está vendo, irmãos? Deus nos anima, mas Ele não facilita as coisas. Porque o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Então, apesar de nós rapidamente desanimarmos, de estarmos desanimados com esse Deus que nos ama, deu o seu Filho, nos salvou, Ele é esse Deus que tem nos animado, nos encorajado, nos empurrado, nos incentivado. Vamos lá. Deus é longânimo. A ira dele é inflamada ou é inflada. E aí ele se lembra de Cristo Jesus e a sua obra, e a sua ira é impedida de ser derramada sobre nós. É como se Deus respirasse fundo, contasse até 10 e falasse: vamos lá, vamos de novo. Porque não passou uma semana, você está desanimado. Deus é aquele que tem nos animado. E isso é algo que o próprio Deus está dizendo para nós. Porém, meus irmãos, apesar de nos desanimarmos e de Deus, em contrapartida, nos animar, quantas vezes, ouvindo e sabendo disso, Deus agindo dessa forma, nós ignoramos o ânimo vindo do próprio Deus? Quando a gente desiste de fazer as coisas pelas quais Ele nos chama e quer que a gente faça e que são difíceis. Deus está nos animando, usando pessoas, usando uma pregação dessa, por exemplo, usando uma mula, usando um ímpio, e a gente simplesmente vira as costas, dá de ombro, e continua não servindo ao Senhor, e não fazendo nada. Nós ignoramos o ânimo de um Deus que não precisava nos animar. De que se não fosse Cristo, Deus nunca agiria dessa forma. Quantos de nós estamos sendo incomodados pelo Espírito Santo que está presente na nossa vida e a gente continua insistindo em não fazer nada? Recorrendo a um monte de coisa para nos animar, mas isso é perda de tempo. Então a gente precisa refletir sobre isso. E dar valor para aquilo que Deus tem feito de maneira misericordiosa. Corrigir a nossa vida. Nos voltarmos para Deus, buscarmos esse Deus, priorizarmos as coisas de Deus, do reino de Deus, em nome de Jesus. E, não somente sabendo que Deus é aquele que nos anima,
mas de saber que, tendo Cristo, nós temos a promessa de um reino perfeito, glorioso, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Como será esse reino? A gente está vivendo parte dele, mas viver plenamente está próximo, e talvez esteja muito próximo, mas muito próximo. Mas é saber, irmãos, que às vezes a gente vai olhar para a vida, para as circunstâncias da vida, para a igreja que é imperfeita, para crentes que são imperfeitos, para um casamento imperfeito, para filhos imperfeitos, para um patrão imperfeito, para um presidente do país imperfeito, para um governo imperfeito, injusto, corrupto. E a gente vai se desanimar, mas nós não podemos nos desanimar, porque Deus está nos encorajando, dizendo: lembra de Cristo, porque em Cristo nós temos um reino eterno de paz sem fim, perfeito, majestoso e glorioso, que está muito próximo da gente experimentar. Deus nos deu isso por graça, através de Jesus Cristo. Que esse seja o maior encorajamento que a gente possa ter para seguir, meus irmãos. Seguir o caminho que é estreito e apertado. Ser cristão, que é o que nós estamos estudando, pensando, ao longo de quase 2 anos, não é fácil. Deus não facilita as coisas para nós, mas Ele está conosco, nos encorajando, porque Ele fez uma promessa de nos salvar, ser o seu povo, ser o nosso Deus, e nos dá a promessa de um reino futuro incomparável. Então feche seus olhos e ore, confesse seu pecado, ore se comprometendo a fazer mais, buscar o Senhor. Ore louvando a Deus, porque Ele te encoraja, porque Ele te deu Cristo, porque nós temos um reino futuro, eterno, para experimentar. Peça perdão a Deus pelo seu desânimo, principalmente com as coisas dEle. Se empenhe em fazer mais para esse Deus, para a igreja que Deus te deu. Em nome de Jesus. Pai amado, nós agradecemos o Senhor por Tua palavra, que apesar de narrar histórias de tantos anos atrás, continua refletindo a respeito daquilo que nós vivemos nos dias de hoje. De uma vida de desânimo. E principalmente com as coisas do Senhor. De não fazermos quase nada para o Senhor. Daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. De às vezes, ó Pai, não termos nem o mesmo sentimento que o povo de Israel teve aqui. De nos entristecer porque nós não estamos vivendo dias melhores. Às vezes estamos já nos acostumando ou acostumados a ter uma vida muito pequena com o Senhor. E como já aprendemos, não ter o Senhor, não buscar a Tua presença, é não ter a Tua presença para nos abençoar. É tê-la para nos castigar. Ó Pai, que nós possamos ser encorajados a ser fortes, a trabalhar, a não ter medo, a insistirmos naquilo que o Senhor tem colocado como desafio na nossa vida, de, ó Deus, perseverarmos na nossa vida com o Senhor, de intimidade, devocional, de leitura, de oração, de vida na igreja, de servir na igreja. Que, ó Pai, sejamos encorajados de fazer tudo isso, por aquilo que o Senhor nos encoraja, do que o Senhor promete fazer.
que é estar presente para nos abençoar, e que é de ter nos dado Cristo Jesus como aquele que é Rei, que governa e governará por toda a eternidade em um reino perfeito, glorioso, rico e de paz sem fim. Que, ó Deus, possamos contemplar essa promessa para que a gente não desanime diante das imperfeições, injustiças e erros que, infelizmente, esse mundo tem. Que, ó Pai, a gente olhe para essa promessa, sabendo que a nossa vida aqui é passageira comparada a tudo que vamos experimentar na eternidade. Pai, eu oro para que o Senhor encoraje o teu povo a ter vida com o Senhor, para que o Senhor os encoraje a viver, a ter alegria, a não serem desencorajados por qualquer dificuldade. Ó Deus, que o Senhor os encoraje no casamento, que o Senhor assim faça na vida familiar, na criação dos filhos, no trabalho, no serviço dentro da igreja, no serviço como cristão fora da igreja, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te louvamos e te adoramos pelo que Tu és, por essa aliança feita e cumprida em Cristo, da qual nós participamos e ainda participaremos de maneira plena quando nos encontrarmos com o Senhor. Que, Pai, tenhamos tudo isso como encorajamento para a gente continuar seguindo e vivendo a nossa vida para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.